Bem, eu vou colocar aqui algumas figuras para a gente identificar o que há de comum entre elas. Vejam essa. O que há em comum entre esta e essas duas outras? Aqui nós temos três figuras que representam alguma coisa em comum. Alguém está lendo alguma coisa para alguém. Aqui, alguém está escrevendo com a caneta, datilografando, digitando. O que, qual é o resultado disso aqui? O que é que há em comum em todas essas fotos, seja na reprodução, na apresentação, na leitura, seja na produção? O que há em comum em todas são narrativas. Todos contam histórias. Todo mundo conta história, oralmente ou escrevendo. Por exemplo, os avós, pais, tios, professores, escritores, e contam o quê? Contam casos, contam mentiras, contam piadas, contos de fadas, novelas, romances. Então, o que são narrativas? Essa é a pergunta fundamental. O que são narrativas? São mitos. A telenovela é uma narrativa. O gibi é uma narrativa. A peça de teatro, o desenho animado, o filme, a notícia de jornal, o folheto de cordel, a Bíblia. O que é em comum em todas essas manifestações é que existe uma história a ser contada, um caso a ser contado, um fato a ser narrado. Por isso, são narrativas. E quais seriam os elementos fundamentais da narrativa? Para que haja uma narrativa, eu preciso responder as seguintes perguntas: o que aconteceu? Como aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Essas, as respostas a essas questões são os elementos que compõem a narrativa. O que aconteceu é o enredo, o como aconteceu é o narrador que conta, com quem aconteceu são os personagens, quando aconteceu é o tempo e onde aconteceu é o espaço. Então, os elementos fundamentais da narrativa são enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. E os tipos de narrativa? Romance, que é uma narrativa longa, que tem vários focos narrativos, vários núcleos narrativos, com um considerável número de personagens. Esses personagens vão se relacionando entre si. Tem um maior número de conflitos, e às vezes você tem um conflito central e outros conflitos paralelos, alguns dos quais nem sequer interferem no conflito central. O que une esses conflitos numa única obra muitas vezes são os personagens. Por exemplo, existe um conflito central com um personagem X e um daqueles com vários personagens, e um daqueles personagens também está
também tem um conflito paralelo, um conflito menor. Então há um número maior de conflitos no romance. Também, em consequência disso, o tempo e o espaço são maiores. O romance se consagrou a partir do século XIX, e a consagração do romance vem da ideia de que antigamente se contavam histórias de acontecimentos apenas através de versos. Eram as chamadas epopeias. E a partir do século XIX, com a popularização ou a necessidade de popularização da literatura, as epopeias são consideradas muito clássicas, muito rebuscadas, não atingiam a população da forma como se queria. Então há uma necessidade de valorizar mais a narrativa sendo contada de forma mais fluente, mais fluida, sem aqueles rebuscamentos todos da poesia, do poema clássico, da epopeia. Daí o surgimento, ou digamos a consagração do romance no século XIX. Aqui está um exemplo de romance, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Outro tipo de narrativa é a novela. A novela é uma narrativa mais curta do que o romance, mas não é por isso que é novela. Ela tem uma passagem do tempo mais rápida do que o romance e tem vários focos narrativos entrelaçados. Enquanto no romance você tem um foco narrativo central e vários outros focos narrativos paralelos, na novela existe um foco narrativo central e os outros focos que vão se entrelaçando com aquele foco narrativo central. Aí fica tudo um novelo, um bolo, né? Daí o nome novela. Essa é uma das origens da palavra novela. A outra origem é da palavra novel, novo, né? Novidade. Aqui está um exemplo de novela, Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Outro tipo de narrativa é o conto. O conto é uma narrativa curta, é menor do que o romance, menor do que a novela, mas não é por isso que é conto só. Ele tem uma unidade dramática, ou seja, enquanto os contos, enquanto as novelas têm um foco narrativo e outros focos que se mesclam, que se embaralham, enquanto o romance tem um foco narrativo central e outros focos paralelos, no conto só existe um foco narrativo. É o que a gente chama de unidade dramática. Consequentemente, tem poucos personagens. Como a gente vai trabalhar mais detidamente com o conto, a gente vai ver mais detalhes adiante. Mas a gente já poderia adiantar isso, que enquanto a emoção do romance é estendido ao longo de toda a sua história, ou da novela com um caminhar mais rápido, mas toda a emoção vai acontecendo ao longo da novela. No caso do conto, como é uma unidade dramática só, você tem que concentrar, tem que compactar, aliás, toda a emoção nessa unidade dramática. Por isso que o conto é mais enfático, é mais forte, é mais direto. O tempo é reduzido também. O conto, assim, autêntico mesmo, é de um acontecimento só. A gente vai ver depois o Edgar Allan Poe, que foi o cara que fez uma sistematização teórica do conto. Ele chama de conto de acontecimento. Quando você aproveita algum acontecimento, algum fato, né, e escreve este fato. Aí o tempo é reduzido, você vai contar apenas o que aconteceu naquele momento. Se para entender o que aconteceu naquele momento você precisa saber de mais detalhes fora daquele momento,
então o escritor vai usar de alguns recursos, por exemplo, o flashback, ou a divagação, ou alguém contando a história, certo? Que faça trazer elementos, informações para o leitor entender aquilo que está acontecendo naquele momento. Mas a história mesmo do conto é só um determinado momento. Um exemplo de conto, esse que vocês já conhecem, que já estão trabalhando com eles, né? Outra história da mesma coisa. Temos também um outro tipo de narrativa que é a crônica. A crônica é um texto híbrido, ou seja, ele se situa entre literatura e jornalismo. Você encontra no jornalismo esse gênero, a crônica, e encontra também na literatura. Ele consiste basicamente em definir um determinado acontecimento, contar um determinado acontecimento, descrever uma determinada cena, por exemplo, para em seguida analisar e comentar. O foco da crônica é a análise, o comentário, e se utiliza um determinado aspecto ou um determinado momento de um relato como exemplo, como ponto de partida para análise ou comentário, que é o foco, que é o centro da crônica. Geralmente são aspectos do cotidiano, da vida diária, que são contados com o objetivo de reflexões. É diferente do conto por isso, porque o conto você conta por contar, você conta como uma referência estética. O objetivo central do conto é o contar da história. Embora alguns contos, a maioria deles, façam a gente refletir, analisar a realidade através daquela história. Mas na crônica isso fica mais explícito. Existe um momento em que eu conto, que eu narro o acontecimento e em seguida vem o comentário. É um texto curto e leve, é mais como que uma conversa descontraída com o leitor. Aqui está um exemplo, esse livro de contos de Ana Cristina Mendes Gomes, a Cris Dacnes, né? Tá feliz por quê? Então, vamos ver agora algumas formas de narratividade. Esse rapaz aqui é o André Joly. Ele é francês e, segundo ele, existem formas simples e formas cultas de narratividade. As formas simples são criações coletivas. Portanto, não existe um autor definido. Essas narrativas, esses contos, essas histórias vão surgindo na coletividade. Portanto, são anônimas. Seria a voz de um povo. Como seria a manifestação dos desejos, dos sonhos de um povo. E povo, portanto, no sentido mais abstrato, né? Não existe uma pessoa específica que seja povo. Mas essa narrativa ela surge no meio do povo. E daí ele dizer que trata-se da voz do povo. Os seus anseios, seus temores, seus desejos, seus sonhos. E geralmente são pequenas narrativas. E são narrativas que vão depois se transformar em contos. Vamos ver alguns exemplos dessas narrativas. O mito, a lenda, o conto popular, a saga, o caos, a anedota, a adivinhação. São exemplos, porque veja que todas essas manifestações literárias, elas acontecem sem que a gente saiba necessariamente quem inventou. A gente vai falar mais detalhadamente sobre mito
lenda e conto popular. Daqui a pouco. Tem também o provérbio, né? Bom, e as formas cultas de narratividade, quais seriam? São aquelas criações individuais de arte. A questão individual já nos leva para um autor conhecido, um indivíduo conhecido. Os seus pensamentos e sentimentos do indivíduo. Veja que não é mais do coletivo. Pode ser que o coletivo influencie, e influencia com certeza, nos pensamentos e sentimentos do indivíduo que vai produzir aquela narrativa, aquele relato. Mas o que vai se sobrepor são os pensamentos e sentimentos individuais, ainda que influenciados pela coletividade, mas são individuais e carregam uma intenção. Eu tenho uma intenção, um objetivo meu, um objetivo particular, individual, para escrever aquela história, para contar, para relatar aquela história. Exemplos de formas de narratividade cultas: o romance, o conto erudito, a novela, a poesia épica, a crônica. São alguns exemplos de formas de narratividade cultas. A gente já mais ou menos definiu algumas diferenças entre romance, novela, conto e crônica, né? E também já falou um pouco sobre a questão da poesia épica, poesia, a epopeia, que no século XIX vira romance, né? Bom, se a gente for observar o, a história e a própria pré-história, você tem narrações desde a época das cavernas. Porque quando um homem pré-histórico desenha na caverna um, um animal ou desenha vários animais numa caçada, como a gente está vendo nesses desenhos aqui, o que está acontecendo? Ele está procurando registrar de alguma forma um acontecimento. Ele está contando uma história. Então você tem contos, você tem narrativas desde aqui até, né, ao longo dos séculos. Vamos ver algumas daquelas formas de narratividade. O mito seria uma das mais antigas formas de narratividade. O mito é uma história ficcional sobre divindades inventada pelos homens para explicar a origem das coisas ou justificar padrões de comportamento. Porque assim, ao longo do tempo, lá atrás, nem todas as coisas tinham explicações científicas. Claro, o homem foi aprendendo as coisas com o passar do tempo. Mas os fenômenos, por exemplo, da natureza, esses desde sempre estão presentes. Então você tem um fenômeno da natureza e um homem que não sabe o que significa aquele fenômeno, não sabe a origem daquele fenômeno, não sabe como é que aquilo aconteceu. Só vai saber anos e anos e séculos depois, quando os estudos, as observações mostram o que de fato é aquilo, ou a explicação daquilo. Muito bem, então eu não sei o que é aquilo. Só que o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de respostas. O ser humano não sobrevive sem respostas, sem explicações para as coisas. Ele precisa explicar as coisas, ele precisa ter resposta para as coisas. Mas existem coisas que, num determinado momento, não havia respostas. Se não havia respostas, se ele não conhecia essas respostas, e se ele precisava dessas respostas para sobreviver psicologicamente, então o que é que ele faz? Ele inventa respostas. Ele inventa explicações. E essas invenções, essas criações, vão explicar a origem das coisas,
vão justificar os padrões de comportamento. Eu me comporto desse jeito por esta razão, esta e esta. Porque determinado personagem pensou de determinada forma, agiu desta maneira e por isso é necessário que seja desta forma. Só que esse personagem, ou a forma como ele agiu, ou coisa assim, não necessariamente aconteceu. Foi uma criação do homem para justificar esses padrões de comportamento, ou para explicar a origem das coisas. Daí surgem os mitos, a mitologia grega, que depois é revista pelos romanos. Né? Aqui, por exemplo, você está vendo um mito grego que é o mito de Ícaro. Os dois, pai e filho, Ícaro e Dédalo, estavam eles estavam presos num labirinto, e a forma que Ícaro encontrou de sair foi pegar umas penas, colar com cera no corpo e saírem, e voarem. E assim fizeram. Né? Os dois voaram. Só que Ícaro gostou tanto, né? Ícaro e Dédalo gostaram tanto de voar, que quiseram voar mais longe, mais alto, sempre mais alto. E aí se aproximaram muito do Sol, que derreteu a cera, e os dois caíram no mar. Então é uma invenção, é uma história inventada para falar sobre a questão do orgulho, né? De querer ser sempre mais, de querer sempre buscar mais. Né? Seria a concepção e a interpretação da natureza cósmica da vida humana segundo concepções religiosas antropomórficas. Isso quer dizer o quê? Que essas criações, esses mitos, geralmente são homens. Porque é o único conhecimento que o homem tem é de si próprio. Então os deuses aparecem com características humanas, tanto físicas quanto comportamentais. E aí você vai ver um deus que é apaixonado por outro deus, por uma deusa. Você vê um deus que se vinga de outro. Você vê um deus que protege. Então essas questões aí são humanas e que são passadas para os deuses, porque os homens não têm uma outra forma de conhecer como seriam os comportamentos divinos. Né? Se os próprios deuses são criação desses homens para explicar. E, portanto, essas concepções religiosas são antropomórficas, ou seja, elas se parecem com os homens. As divindades são projeções do inconsciente coletivo que inventa configurações transcendentais que expressam plasticamente seus desejos e seus temores. Não é uma pessoa que inventa um Deus. É aquela coisa aquilo que a gente viu no começo, do surgimento popular, né? Dos contos, das narrativas populares. Elas não têm uma pessoa que criou isso. Elas são a voz do povo, elas vão se criando a partir da conexão das pessoas entre si. Isso leva as próprias pessoas a acreditarem naquilo que é criado, porque elas precisam de uma resposta. Então isso vira um conceito divino. Uma história fantástica, que subverte a ordem, a lógica humana. E é necessário subverter a lógica humana, que é para que as pessoas acreditem que aquilo é sobre-humano. Então, é uma crença, porque é algo que está para além da compreensão humana. O milagre é isso, né? É a subversão da lógica. Por exemplo, o cara está morto e aí, por um milagre, eu vou
trazê-lo de volta à vida. Isso é uma subversão, porque na lógica da vida, uma vez morto, não volta. Então é necessário que haja uma explicação sobrenatural disso. É a transcrição da experiência imaginária dos limites da razão. Está acima da razão. A lenda. A lenda é outra forma de narrativa. A lenda vem do latim legenda, que é a forma gerúndio do verbo legere, que significa ler. Então, legenda significa o que se deve ler. E é essa, inclusive, o significado da legenda de uma foto, por exemplo. Quando você bota uma foto, coloca uma foto e coloca uma legenda embaixo, aquela legenda está dizendo o que você deve ver na foto, o que você está vendo na foto. Nós temos aqui um exemplo de uma lenda, que é a Legenda Sanctorum. É o seguinte, a lenda é uma história criada a partir de um fato humano com o objetivo de fazer as pessoas seguirem ou obedecerem ou prestarem atenção naquele ou num determinado fato, num determinado assunto. É diferente do mito. Veja que nos dois casos você tem a invenção da história, mas no caso do mito, envolve o sobrenatural, envolve o divino, envolve o que está além do humano. A lenda não. A lenda é a partir de algo concreto, algo humano, que é fantasiado também, mas é algo mais palpável. Não está necessariamente ligado. Vamos ver então a diferença mais clara entre mito e lenda. O mito é ligado profundamente a entes sobrenaturais. É necessário que esteja na narrativa mitológica a presença de seres sobrenaturais, sobre-humanos, de divindades, né? E a atitude mental em relação a essa narrativa é de crença. Eu acredito naquilo. Eu me proponho a crer naquilo. E eu quero sempre lembrar que isso se dá na antiguidade em função da sobrevivência humana. Eu sobrevivo psicologicamente porque eu acredito que aquilo realmente é verdade. É a minha crença em relação àquela verdade. Já a lenda tem como heróis seres humanos, normais, não divinos, cujo alto valor cívico ou espiritual estimula a imitação. Enquanto o mito tem como objetivo a crença para que as pessoas sobrevivam psicologicamente, a lenda tem como objetivo a imitação, fazer com que as pessoas imitem aquela pessoa, né, aquele herói, aquele comportamento. Tá claro isso? A lenda origina-se a partir de um fato histórico, embora sua veracidade, com o passar do tempo, seja transfigurada pela imaginação popular. É o fato histórico não comprovado. E é aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. Aconteceu uma coisa e aí inventaram-se histórias para contar aquela coisa e essas histórias foram sendo repassadas de geração para geração e a cada geração e a cada repasse novos detalhes foram sendo acrescidos. Exemplo, a história de Rômulo e Remo, que teriam sido os fundadores de Roma, né? E que eles teriam sido abandonados no rio e resgatados por uma loba que os alimentou. E aí, com o passar do tempo, eles cresceram e fundaram a cidade de Roma.
Na verdade, Rômulo teria matado Reno, Rômulo e Remo, né? Remo teria sido morto e Rômulo teria fundado a cidade a qual deu o nome de Roma. Um outro exemplo é a cidade de Lisboa, que teria sido fundada por Ulisses, que é um herói da Odisseia, né? Lá escrita por Homero. Então, numa das viagens para as guerras empreendidas por Ulisses, ele teria fundado a cidade de Lisboa. Ou então os Cavaleiros da Távola Redonda, na Inglaterra. O rei Arthur teria reunido cavaleiros ao redor de uma mesa redonda, de uma tábua redonda, que é para que ninguém se julgasse maior do que ninguém, que todos tivessem a mesma importância, a mesma autoridade. Existiram essas coisas? É provável que tenha existido um rei Arthur. Com certeza alguém fundou Roma. Com certeza Lisboa foi fundada por alguém ou por algum grupo. Né? Nada nos garante que tenha sido desse jeito. A imaginação popular é que, baseada nesses fatos históricos, reais, passou a contá-los e recontá-los como sendo a origem, respectivamente, de Roma, de Lisboa e da Távola Redonda na Inglaterra. A epopeia, epos, significa palavra ou narração. A epopeia, portanto, é a narração em verso, em versos hexâmetros, ou seja, de 6 pés, de 6 sílabas, que é usado para poemas longos que exaltavam os feitos heróicos das divindades ou de homens ilustres. Eu vou contar a história de determinado homem, de determinado grupo social, e essa história é contada através de versos. Aristóteles dizia que epos é a palavra narrada, lírica é a palavra cantada e drama é a palavra representada. Essa divisão da narrativa está presente até hoje. Né? Narrar alguma coisa seria epopeia. Cantar algo, falar do sentimento, do interior do ser, seria a lírica, seria a palavra cantada. E cantada porque é acompanhada pela lira, né, que é aquele instrumento de corda. E drama, que seria a palavra representada, seria representar a realidade, ou seja, fingir uma apresentação daquela realidade, pegar a realidade e levá-la para o palco, representando-a, dando ênfase em determinados aspectos. Um exemplo de epopeia é os Lusíadas, por exemplo, de Camões, né, que conta a história do Vasco da Gama e o seu caminho para as Índias. E aí você encontra na epopeia Os Lusíadas a presença de várias divindades e heróis, né, presentes na narrativa. A poesia épica é a primeira forma culta da civilização ocidental aproveitada das narrativas populares. Na verdade, quando você tem a Ilíada e a Odisseia, que são epopeias, o que são a Ilíada e a Odisseia? São a reunião, ou é a reunião de contos, de narrativas que eram contadas pelas pessoas, que eram contadas pelo povo. E que alguém reuniu essas narrativas numa forma de poema, numa forma de epopeia. Inclusive temos aí uma discussão grande se de fato a Ilíada e a Odisseia foram realmente escritas por um homem, se Homero foi um homem, ou se foi um conjunto de sábios, de poetas coordenados por um homem chamado Homero.
Ou se nem houve, se nem existiu esse Homero, se foram se juntando os diversos textos para compor a Ilíada e a Odisseia e se resolveu colocar um nome como autor e esse nome seria Homero. Nunca a gente vai ter a certeza, né, do que realmente é. De qualquer forma, temos um busto de que seria Homero, que também pode ser a imaginação do escultor, né? Essas coisas são muito vagas, porque são muito antigas. A gente está falando de 4, 5 mil anos antes de Cristo. O que nós temos até hoje são essas obras, a Ilíada e a Odisseia. Chegamos então ao conto popular, e isso vai se aproximando do nosso assunto, que é o conto, né? Especificamente o conto. O conto popular, a sua primeira característica é a oralidade. Ele vai passando de geração para geração através da oralidade. Eu conto para meu filho conta para meu neto e assim vai. Agora, é claro, todo mundo sabe que no momento em que essa narrativa vai passando de um para o outro, ela vai sendo modificada, ela vai sendo adequada. Eu não vou contar do jeito que eu escutei, eu vou adaptar de um jeito que eu ache mais interessante, mais compreensível, mais fantástica, que prenda mais a atenção, então eu vou fazendo adaptações e assim sucessivamente. Geralmente o conto popular documenta usos, costumes, fórmulas jurídicas, folclore, porque na verdade os contos eles representam uma realidade vivida pelos contadores ou uma realidade que eles gostariam de viver. Por isso que você tem, por exemplo, um conto de um camponês pobre que encontra um tesouro, fica rico e se casa com a princesa. Né? Isso não necessariamente aconteceu, mas é o desejo que acontecesse. Então, esse desejo se configura ou se consubstancia num conto. Reflete as inclinações do ser humano para o maravilhoso, visto como natural, para a bondade, a justiça, a verdade, a beleza física e espiritual, o amor romanticamente vivido, ou seja, todas aquelas coisas que eu desejo, todas aquelas coisas que representam o desejo de quem conta essas histórias. Porque, claro, as coisas, e a gente está aqui falando mais ou menos do feudalismo, as coisas não aconteciam na realidade real. A transmutação a mudança para uma vida melhor. Não se dava porque o cara trabalhou muito e daqui a pouco mudou. Porque a vida seria sempre assim. O dono da terra seria o dono da terra, o vassalo seria o vassalo, que sempre trabalharia para levar para o dono da terra, o suzerano, a sua parcela de contribuição por trabalhar na terra. E isso seria um ciclo vicioso que jamais mudaria. Só uma coisa poderia fazer isso mudar, que seria a interferência do maravilhoso, a interferência do sobrenatural, a interferência do além. E aí é que entram as fadas, as bruxas, as magias, os feiticeiros, né, que compõem muito desses contos. O conto popular é a expressão da psicologia coletiva e tem como disposição mental a moral natural. E que moral é essa? As coisas se passam como nós gostaríamos que se passassem, sempre com o triunfo do bem sobre o mal. É essa o grande desejo dos contadores desses contos. E por isso que os contos trazem essa história. Foram felizes para sempre. É o triunfo do bem sobre o mal. Para isso, rompe as barreiras do real. É a coisa do sobrenatural que eu falei. O conto popular desafia até a própria morte. O casal de jovens, após superar vários obstáculos, será feliz para sempre. Será feliz para sempre. Se não morreu na história ficcional, porque são felizes para sempre, deduz-se que ainda vive no desejo dos ouvintes e leitores. Então repare como
os detalhes são importantes para manter a história viva. Porque se você diz no final de um desses contos que eles foram felizes até morrerem, então acabou a felicidade naquele momento. Mas felizes para sempre dá uma ideia de nunca acabar, de eternidade daquela felicidade. O conto popular tem em comum com as demais formas simples de narratividade as seguintes características: a antiguidade, como a gente está vendo, está lá atrás, na Idade Média para trás, a gente não tem como definir um momento específico de como surgiram, em que momento surgiu. A oralidade é contado, né, de um para o outro, de um para o outro. O anonimato, porque se a gente for voltando no tempo, a gente não consegue encontrar quem começou aquela história, quem inventou aquela história. É o anonimato do autor e também dos personagens. Né? Ninguém tem ideia de aqueles personagens terem existido algum dia. Terá existido um Chapeuzinho Vermelho, uma Branca de Neve, uma Cinderela? Tem a questão da persistência, ou seja, há todo um processo, o conto é todo um processo de luta para vencer as adversidades e conquistar um espaço desejado. É essa persistência que está presente nas formas simples de narratividade. E se distingue, o conto popular se distingue dos demais pelo caráter de universalidade. Por exemplo, enquanto o mito você vai ter mais ou menos uma localização, que é na Grécia, o conto popular não tem uma universalidade. Ele aparece em todos os lugares do mundo. Inclusive, tem uma história interessante que é a de que existe o conto do Chapeuzinho Vermelho. Existem versões do conto do Chapeuzinho Vermelho que são diferentes, mas a história é a mesma. Por exemplo, o que aconteceu quando a Chapeuzinho estava com um lobo, né, na casa da avó. Tem umas versões que dizem que a Chapeuzinho trancou-se no armário, no guarda-roupa, e até chegar o caçador. Em outras versões, o lobo teria comido também a Chapeuzinho e o caçador teria, ao liberar, ao matar, o lobo teria liberado as duas. Essas mudanças de histórias de um canto para outro, de uma versão para outra, denota também uma mudança espacial. Você tem histórias que acontecem aí na França, que são contadas, né, pelo povo na França, na Alemanha, na Dinamarca, sem que haja necessariamente uma relação de passagem, de comunicação de um lugar para outro. E aí existem duas possibilidades a se pensar, ou dois questionamentos a se fazer. Houve, de fato, essa transmissão? Alguém de um canto ouviu a história e passou para outro canto, depois para outro canto? Ou trata-se de um arquétipo universal, ou seja, a história de que o bem vence o mal, ou o desejo de que o bem vence o mal de alguma forma, é algo que é comum na França, na Alemanha, na Dinamarca, no Japão, onde quer que seja. Então, é o arquétipo que domina tudo isso aí. Está na natureza humana punir o mal e enaltecer o bem. E aí as histórias terminam ficando tão parecidas. Né? Isso quem vai destrinchar com um pouco mais de detalhes é o Vladimir Prop, com a teoria do conto, a morfologia do conto, que a gente ainda vai ver alguma coisa a respeito disso. Então isso é o que eu falei agora. Essa universalidade é transmigração ou é um fundo arquetípico universal? As categorias de tempo e espaço também são indeterminadas nas formas simples de narrativas. Indeterminadas exatamente para não ter uma fixação, para não se
fixar numa determinada sociedade, num determinado lugar, para poder ser aplicado de uma forma mais ampla. Por exemplo, era uma vez. Quando você diz era uma vez, veja, você está dizendo que já aconteceu, mas você está dizendo uma vez. É indefinido, você não sabe exatamente quando foi que aconteceu. Era uma vez, num reino muito distante, né? Ou num reino tão distante, como o caso de Shrek, que é como se fosse para preservar esse tempo e esse lugar dos ouvintes. É um negócio tão longe, tão distante, que você só vai sonhar, você só vai imaginar, você não tem como chegar lá. Então é necessário que seja realmente indeterminado, tanto no tempo quanto no espaço. Os contos. Como a gente viu, existe a diferença entre o conto popular e o conto literário ou erudito. E mais ou menos a gente já tem uma ideia, né, da diferença dos dois. O conto literário é produzido por um autor historicamente conhecido. Você sabe quem escreveu aquele conto. E refere-se a um episódio da vida real. Não verdadeiro, porque é ficcional, mas verossímil. O que quer dizer isso? O conto literário, diferente do conto popular, que é todo imaginado, que é todo fantasiado, que é todo inventado, o conto literário, ele se aproveita de um episódio da vida real, né? Mas é um episódio que não aconteceu, né? Que poderia ter acontecido. Aristóteles diz isso. A diferença entre história e literatura é que a história conta o que aconteceu e a literatura o que poderia ter acontecido. Então o conto literário vai contar um episódio da vida real que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. E poderia ter acontecido, por isso ele é verossímil. É a questão da verossimilhança, ou seja, é semelhante à verdade, à veracidade. Esse conto pode se dar ou poderia se dar em qualquer situação. Não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu exatamente daquela forma como foi narrado. Mas é preciso que haja uma identificação com a realidade para que seja verossímil, para que as pessoas acreditem nele. Mesmo no conto literário, existe uma pequena divergência aqui em relação. Existe uma exceção, que são os contos fantásticos. Os contos fantásticos são aqueles que recorrem ao sobrenatural para explicar alguma coisa. Nos textos, num dos textos que vocês vão ler, estão lendo ou já leram, fala um pouco, inclusive dá exemplo, né, de um conto fantástico. Mas o conto fantástico é isso, é que ele se aproveita de um recurso sobrenatural para dar continuidade a um acontecimento da realidade criada por aquele conto. O conto distingue-se do romance e da novela por ser uma narrativa curta, isso a gente já viu. O foco narrativo é único, é centrado no narrador onisciente ou numa personagem. É um foco narrativo só. A fábula, ou seja, a história, o enredo, essa palavra fábula, nesse sentido, em teoria, a gente utiliza para definir roteiro, para definir enredo, para definir a história propriamente dita, certo? É claro, fábula é um gênero literário, né? Aquele gênero que a história é contada com personagens do reino animal, com animais com características humanas. Isso aí é uma fábula do gênero, uma narrativa do gênero fábula. Em teoria da narrativa, a gente chama de fábula a história propriamente dita. Então, a fábula do conto, a história do conto, tem apenas um episódio. Outras coisas que acontecem ao redor é para explicar esse episódio, mas a história, o foco mesmo, é um episódio só. Os personagens são pouquíssimos, 3 na maioria dos casos, e geralmente constitui o famoso triângulo amoroso, né? 2 pessoas
né, amando uma pessoa só e aquela confusão danada. O espaço é um ou dois ambientes e é interessante é, destacar que só faz parte do espaço de um conto aquilo que efetivamente foi utilizado pelo conto. Eu só vou falar de uma árvore no cenário de um conto se aquela árvore tiver alguma ação, tiver alguma importância para a história. Se for somente para dizer que existe uma árvore, então não entra. É bastante reduzido, bastante compacto mesmo. E o tempo é muito limitado. Muito limitado. É somente um. Você tem, por exemplo, o conto A Cartomante de Machado de Assis, acontece numa num espaço de tempo diminuto. Né? Acho que uma tarde. A Missa do Galo de Machado de Assis acontece numa noite, não é nem numa noite, é num pedaço de noite. É de 10 às 11h30, mais ou menos. Mas como danado eu vou contar uma história só com aquele pedacinho de tempo? Existem detalhes que eu vou precisar recorrer a um passado para explicar, por exemplo, o que aquele personagem está fazendo ali. E aí o escritor se utiliza de flashbacks. Né? Ele, por exemplo, pode botar um personagem para contar alguma coisa, ou para se lembrar de alguma coisa, ou ele próprio, o narrador, pode se apropriar dessa característica, dessa perspectiva, e parar a narrativa e espera aí, vamos parar essa história aqui que eu preciso contar umas coisas para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Machado faz isso em A Cartomante. Deem uma olhada e percebam isso. E as descrições e reflexões, quando existem, são muito rápidas. Porque, na verdade, a descrição não precisa. A descrição é somente para situar o leitor na compreensão do conto. E a reflexão, quem faz é o leitor. O narrador pode até introduzir algumas reflexões, mas o conto realmente autêntico é aquele que conta a história e as reflexões ficam todas por conta do leitor. Por isso, a gente diz que o conto tem uma grande densidade dramática. Ele é uma bomba, porque ele é todo compacto, mas ali naquele pedacinho você tem toda a história, toda a emoção, você tem todo o conflito presente. E isso é cada vez mais denso quanto menor for o conto. E ultimamente, como vocês também vão ver em um dos textos que a gente tem para ler, isso chega a um limite de densidade nos microcontos que são presentes na literatura hoje. Aqui alguns exemplos de contistas de todo mundo, né? Tem o Edgar Allan Poe, que é da Inglaterra, tem o Guy de Maupassant, que é francês, tem o Tchekhov, que é russo, tem o Eça de Queiroz, que é português, tem o Machado de Assis, que é brasileiro. São grandes contistas da literatura universal. Bom, em sociedades primitivas, as, a contação de histórias, as narrativas, elas se davam, como a gente está vendo, né? Eram famílias ou grupos sociais que se reuniam ao redor da fogueira ao final de um dia de trabalho para contar essas histórias. A origem do conto é remota. A origem remota é desconhecida. Há quem diga que as primeiras manifestações de contos se deram entre os egípcios, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Também, mais ou menos por esse período, a gente tem textos literários no mundo latino, né, em Roma, principalmente, durante o Império Romano.
E temos os textos que compuseram a Bíblia, que foram produzidos ao longo também de um tempo bastante considerável, que foram sendo descobertos depois com o passar, com o passar dos anos, né? Com o passar dos... Fala-se também como um dos mais antigos, ou uma das mais antigas manifestações literárias em termos de conto, o Panchatantra, que é do século VI antes de Cristo. Tem também as Mil e Uma Noites, no século X, na Pérsia, ou no século XII no Egito, ou no século XVIII na Europa, porque esses contos das Mil e Uma Noites, eles foram sendo sempre revisitados, recriados, e a origem está na história de Sherazade, né? Que havia o rei que dormia sempre com uma virgem e não admitia que ninguém mais tivesse esse privilégio. Então, dormia, desvirginava a mulher, depois mandava matar. E aí, quando chegou a vez de Sherazade, ela teve a ideia de contar histórias ao rei. E essas histórias faziam com que o rei se interessasse pela sua continuação e fosse sempre protelando, né, a morte da Sherazade. Então a gente pode perceber que a questão das Mil e Uma Noites está intimamente ligada com a questão da sobrevivência. O Panchatantra é a mais antiga coleção de fábulas hindus, é escrita em sânscrito. E as Mil e Uma Noites, como eu já falei, são histórias contadas por Sherazade ao rei, que a condenaram à morte. São contadas uma por noite, o que aguçava a curiosidade do monarca e adiava a sentença. Bom, aí nós temos ainda lá na antiguidade as chamadas histórias de moldura. O que seriam histórias de moldura? Eram aquelas que eram contadas por alguém a alguém. A moldura representava esse contato, essa relação que se estabelecia entre o contador e aquele que escutava. O texto da Gottlieb fala também sobre o Decameron, que é um dos mais antigos conjuntos de contos do italiano Giovanni Boccaccio. É de 1348 a 1352 a sua produção. O Decameron é o seguinte: 10 jovens, 7 mulheres e 3 homens, durante a época da peste negra na Europa, refugiaram-se numa vila isolada de Florença, na Itália, por 10 dias. Não era coincidência, viu? Em quarentena, né? O que a gente vai fazer aqui? 10 jovens, né? Aqui, isolado, em Florença. Então, cada um conta um conto por noite. Então, são 10 contos por noite, 10 noites, 100 contos. E qual era a temática desses contos? Eram contos eróticos, trágicos, sagazes, eram lições de vida, porque eram jovens, né? Eram 10 jovens que estavam ali contando histórias para o tempo passar. Essas histórias são recolhidas pelo Giovanni Boccaccio e compõem o Decameron. Recolhidas ou criadas, né? Fica sempre aquela dúvida: quem são os autores do Decameron, de fato? Uma outra referência é o The Canterbury Tales, do Geoffrey Chaucer. São os chamados contos de cantuária. São 24 contos. São 2 contos em prosa e 22 em poesia, contados
por cada um dos participantes de um grupo de visitantes do túmulo de Santo Tomás Becket, em Cantuária. São representações de todas as classes sociais sobre temas variados. É também um conjunto de contos, os contos de Cantuária, que tem bastante influência na produção literária de contos ao longo dos anos. Esse conjunto de contos é de 1387. Bom, temos também o Heptameron, de Marguerite de Navarro, de 1558. Aqui são 72 novelas breves, né? Fica aí entre novela e conto. Uma novela breve seria um conto, né? São escritas em francês pela rainha Marguerite de Navarro. Alguns nobres... Bom, a história é a seguinte: alguns nobres estão descansando nos Pirineus e contam histórias para se entreterem uns aos outros enquanto estão isolados por tempestades. E a temática fica entre o romance amoroso, as infidelidades, a lascívia e tal. Dá para perceber que esse conjunto, né, o Decameron, os contos de Cantuária, o Heptameron, são sempre produzidos a partir de uma reunião de contadores, de uma certa forma isolados, né, por um motivo ou outro, que vão contando esses contos para o tempo passar. Temos também as novelas exemplares de Miguel de Cervantes, ou novelas exemplares, né, do Miguel de Cervantes, de 1613. Ele foi publicado após a primeira parte do Dom Quixote. São 12 novelas curtas, tem um caráter idealista e realista, com propósitos morais, sociais e estéticos. É de 1600 e... Temos também os Contes de Mamerloy, ou as histórias, os contos da Mamãe Ganso. O subtítulo é Histórias pouco contadas do tempo passado. São contos populares extraídos do folclore pelo Charles Perrault em 1695 e que se transformaram numa espécie de matriz dos contos de fadas modernos. O Charles Perrault foi ouvindo esses contos da população, do povo, mais especificamente dos seus criados. Charles Perrault é um nobre francês, né? E os criados contavam essas histórias uns aos outros. Então o Perrault foi ouvindo as histórias e fazendo adaptações. A Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, a Branca de Neve são exemplos desses contos da Mamãe Ganso. É de 1695. Um dos maiores contistas, não só como autor, mas também como teórico, é o Edgar Allan Poe. Ele é o criador da moderna short story. A Gottlieb vai falar num determinado momento do texto sobre as diversas denominações que o conto recebeu ao longo da história e ao longo dos espaços, né, dos países e tal. Então, a short story é uma denominação inglesa, o Edgar Allan Poe é inglês, e é um dos criadores, né, da moderna história curta, ou conto. O conto é a forma mais apta a expressar a intensidade dramática, como eu já falei, porque há uma necessidade de compactar a emoção, a dramaticidade e tudo num pequeno texto. Então fica coisa muito, muito forte, muito compacta. O Poe é inventor também do conto policial.
Tá aqui um exemplo: Os Crimes da Rua Morgue e Outras Histórias, é um dos mais famosos. Mas afinal, o que é um conto? E aí nós temos algumas definições de alguns contistas, de alguns teóricos, para a gente pensar um pouco sobre o que é um conto. Por exemplo, o Mário de Andrade tem uma definição inusitada, como ele próprio é inusitado, né? Ele diz que conto é aquilo que seu autor batizou com o nome de conto. Se o autor chamou de conto, é conto. É claro que é uma definição meio sarcástica, né? Meio humorística e tal. Porque de fato existem, como a gente tem visto aqui, algumas regras para a produção do conto. Mas é verdade também que essas regras são muito flutuantes e são muito desobedecidas, porque a literatura, uma das características da literatura é exatamente essa quebra de, de rótulo, né, de regra. É esse espanto que causa ao se produzir, ao se escrever um texto. Daí o Mário dizer, bom, não existe assim uma regra que feche. Conto é isso. Bom, para ele, conto é o que o autor batizou de conto e acabou. O Machado de Assis diz que o conto é um gênero difícil a despeito de sua aparente facilidade. E é verdade. Tem gente que acha que escrever conto é a coisa mais fácil do mundo, é só contar uma historinha. Mas Machado chama a atenção, e Machado tem, para respaldar essa opinião, ele tem cerca de 300 e tantos contos. E contos assim que são referências universais na literatura. Ele diz é um gênero difícil. E é difícil porque juntar, compactar num espaço tão pequeno, tantas emoções, tantas coisas, mantendo a atenção do leitor e provocando a surpresa desse leitor, é realmente uma tarefa difícil. É um gênero difícil, a despeito de sua aparente facilidade. E temos o Júlio Cortázar, que é um dos estudiosos do assunto. Ele tem três acepções de conto. O conto como o relato de um acontecimento, preste atenção nessa palavra, relato de um acontecimento, é a narração oral ou escrita de um acontecimento falso, né, a questão da ficção, e é uma fábula que se conta às crianças para diverti-las. Fábula, sempre lembrando aqui, fábula no sentido de história, né, de roteiro, né, do script. Se você observar nas três acepções de conto, existe uma coisa em comum. São modos de contar alguma coisa. Você tem relato, narração e fábula, que são contos, né? Que é um jeito de dizer conto. Certo, né? Muito bem. Há todo um repertório no modo de contar e nos detalhes do modo como se conta oralmente. Para contar um conto, contar uma história oralmente, é preciso entonação da voz, porque você precisa prender a atenção do ouvinte, então tem que ter uma entonação agradável e curiosa. Tem a questão dos gestos, ninguém conta nada parado, as mãos, os gestos, o corpo acompanha a voz quando se está contando. A questão dos olhares, o olhar é fundamental para manter presa a atenção do ouvinte. E algumas palavras e sugestões que devem ser pensadas, devem ser cuidadosamente pensadas para funcionar como pistas ou como iscas para manter o nosso leitor ou o nosso ouvinte atento. Tudo isso para manter a atenção dos ouvintes.
Esses recursos criativos que são utilizados no conto oral também são utilizados no conto escrito. De que forma? Qualquer mudança que ocorra interfere no conjunto da narrativa. Isso é fundamental, cara. No momento em que você... como a narrativa é pequena, é curta, então qualquer mudança que ocorrer ao longo da narrativa vai interferir no seu conjunto, no seu todo. Dá para perceber? Daí a importância da escolha certa do narrador. É fundamental. A gente vai, em seguida, estudar a questão da enunciação e do enunciado. A enunciação é um estudo do narrador. A escolha do narrador, a escolha correta do narrador vai definir com toda certeza o sucesso ou não de uma narrativa. A gente vai ver, inclusive, por que um conto fica melhor sendo narrado por um personagem, ou sendo narrado por um observador, ou por um narrador onisciente. Tudo isso tem uma importância fundamental. Ok? E é isso aí. A gente espera que tenha sido, que a gente tenha acompanhado, tenha lido os textos, tenha acompanhado a nossa conversa sobre esses textos, né? E que a gente possa agora discutir, tirar dúvidas, trocar opiniões e principalmente analisar os textos, os contos que serão apresentados para a gente. Abraço a todos e vamos lá.